Queridas e queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém. Meu nome é Zilda Mendes, obrigada por clicar em mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu quero agradecer a todos que estão me ajudando a divulgar meus vídeos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Então, sem mais delongas, já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, para que você também deixe seu like. Deixando o seu like, o YouTube já, ele mesmo, envia esses vídeos para outras pessoas serem abençoadas assim como eu e você. Amém? Hoje eu quero ler aqui em Gênesis 15, o verso 1, que diz assim: a maravilhosa palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande, ou grandiosos em outras versões. O que eu quero dizer com isso? Que Abraão, ele saiu da sua parentela porque ele obedeceu uma palavra que Deus falou: Abraão, sai da sua parentela, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele não pensou, ele foi obedecer ao Senhor. Quando isso aconteceu, né, eu creio que o coração dele começou a ficar pensativo, né? Ele ficou pensando. Então Deus veio numa visão, né? E falou para ele: não temas, não temas, Abraão. Eu sou contigo. Eu sou o seu escudo. Já pensou? Gente, a palavra do Senhor, ela é viva. Eu sempre bato nessa tecla. Ela é eficaz também nos dias de hoje. Às vezes você tem uma promessa do Senhor e talvez ela tá demorando para se cumprir. Isso vale para mim, tá? E às vezes a gente quer que seja assim no nosso tempo. Só que não. O tempo do Senhor, ela é diferente dos nossos tempos. Por quê? Quando Jesus falou assim: olha, eu vou para a glória, vou vos preparar lugar e vou voltar para levar aqueles que me aceitarem, aqueles que realmente me quer estar comigo, quer estar com Jesus, aquele que busca Jesus, aquele que ora. Aí Jesus, ele foi para a glória. Gente, o tempo do Senhor é tão diferente do nosso que Paulo, quando ele conheceu, ele entendeu quem era Jesus, ele se deu conta que ele era os perseguidores de Cristo. Ele foi o único que viu Cristo depois da ressurreição, né? Depois que Jesus foi embora. Ele foi o primeiro, assim, a ver, né? Não vou falar o único, mas o primeiro a ver Jesus. E quando Jesus falou para ele assim: ó, faça a minha obra, faça a minha vontade, leva a palavra, prega o evangelho, leva, diz que eu vou voltar e vou levar o meu povo. Paulo, ele era tão assim, ligado nessa palavra que ele falou: gente, vamos estar preparados porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Então ele pensava que era naquela época que ele estava aqui na terra. E quantos anos tem que Paulo, né, depois de Jesus? Então, assim, são muito mesmo. E o que acontece? Hoje, nós já temos 2000 anos e 2025 anos que nós estamos aqui depois de Jesus. E ele pode voltar só para mim ou ele pode voltar para todo mundo. Nós não sabemos o tempo, mas como ele falou daquele jeito para Paulo, Paulo já pensou assim: bom, então
está muito próximo da volta de Jesus. Aí ele começou a falar, gente, vamos nos preparar. Vamos estar prontos para quando Jesus vier, a gente não ficar aqui nessa terra. Então nós temos que aceitar ele, né? Paulo falando. Então o que eu quero dizer? O tempo do Senhor, ele é diferente do meu, do seu, ele é diferente do nosso tempo. Porque o mundo de Deus, ele é sobrenatural. O nosso é natural. Nós pegamos em matérias. Eu pego aqui na palavra do Senhor, eu pego na Bíblia, eu pego, né? Mas o mundo sobrenatural, gente, a gente não pega. A gente não consegue pegar, porque é como se fosse assim uma visão, é como se você visse, ou mesmo que esteja do seu lado, você não consegue encostar porque é sobrenatural, né? Então, quando Abraão, Deus falou para Abraão, né? Não temas, né? Não temas. Abraão, eu tenho escudo, eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobremaneira de grandes, ou grande, super grande, né? Gente, ele não falou assim, não falou limite de grandeza, mas, né, a gente pode imaginar. Então, se o Senhor diz que ele é o meu escudo, ele é o seu escudo, gente, ele tá falando nos dias de hoje, a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, eu sempre bato nessa tecla, porque nós temos que agradecer o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. Ontem teve uma chuva aqui tão forte, gente. Eu acredito que eu já falei pra vocês, né, que eu sou muito medrosa a respeito de chuva, porque quando eu morei lá em Minas, gente, o telhado da minha casa, ele saiu todo assim, ele foi saindo assim, ó, igual desenho animado. Ele saiu assim, ó, sabe, aquelas telhas de quase 5 quilos. E elas foram voando. E eu chorei muito, assim, sabe? Eu vi lata de terra voando, era como se fosse um redemoinho e pegando tudo que é coisa e tirando tudo do lugar. Então eu tenho meio que trauma. E também detalhes. Quando eu era novinha, que eu morava com meus pais, isso em Jussara, Goiás, teve uma chuva muito forte, teve um raio muito forte que caiu lá em casa. A gente tinha uma cisterna, né? Aqueles poços de água. E aí tinha bomba, né? Para encher a caixa de água, então a gente tinha aquela cisterna. E aí tinha bomba, né? Lá em casa. E eu lembro que eu tava deitado no chão, assim, assistindo. E caiu um raio, gente, caiu um raio, quebrou a telha lá de casa, furou o chão, queimou tudo. Parece que eu não lembro se queimou, eu acho que queimou geladeira, televisão, essa bomba, a fiação, tá? Então, assim, eu tenho esse trauma. Foi tão forte que eu me levantei do chão e caí novamente. O tanto que foi forte. Então eu tenho meio que trauma. Aí voltando pra ontem, né? Então eu saí pra caminhar, tava marcando chuva, mas às vezes marca e não vem. E eu peguei e falei, eu vou caminhar. E fui. Gente, na hora que eu tava já assim, eu tinha andado assim mais ou menos 1 quilômetro, mais ou menos. E começou a cair aqueles pingos dessa grossura. Pá, pá. E eu falei, meu Deus, então eu tive que voltar correndo. E aí não consegui voltar, é claro. Então eu fiquei assim na frente de uma oficina. E chuva, e vento, e vento, e vento. E eu tenho uma tenda para cobrir a minha moto, porque até hoje eu não consegui fazer a área. E aí, quando isso aconteceu, eu lembrei da tenda. Eu falei, meu Deus, aquela tenda lá não vai segurar. E, gente, e não segurou mesmo. Quando eu cheguei aqui, a tenda tinha rasgado toda mesmo, sabe? E eu dei graças a Deus que eu não vi, porque eu acredito que se eu tivesse aqui eu tinha chorado muito,
Então eu lembrei que o Senhor me tirou daqui para eu não ver. Então por isso que eu falo, a palavra do Senhor ela é tão real, tanto né, na época lá que foi escrita, quanto hoje, né, no nosso tempo, na nossa era, no nosso momento. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz sentido. Então eu senti que o Senhor me tirou daqui para eu não ver isso, né? E quando eu cheguei, eu dei glórias a Deus, eu agradeci ao Senhor, porque apenas aconteceu isso, só caiu, né, muita água, muito vento e rasgou ela toda. Então eu não vi, só vi quando eu cheguei. Então eu fiquei muito feliz mesmo por não ter visto, porque eu passo muito mal. Eu meio que fico ansiosa, não sei porquê, né? Enfim, então eu quero dizer para vocês que quando a gente tem Deus na vida da gente, a gente não precisa de ficar com ansiedade. Se você tem promessas de Deus na sua vida, não fique ansiosos, não fique cobrando de Deus, porque se Deus prometeu, se você tem promessas de Deus na sua vida, meu querido e minha querida, pode crer que vai se cumprir. Então, eu quero dizer para vocês que quando Deus, ele falou para Abraão, sai do seu povo, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele estava com Abraão o tempo todo, ele estava, sabe, protegendo Abraão de todo o mal. E é assim que ele faz com os filhos dele. Quando ele promete algo na sua vida, ele vai cumprir. Não importa, não importa. E eu quero pedir, gente, para que vocês orem por mim, sabe? Vocês que estão ouvindo, vocês que já estão. Eu sei que agora já tem bastante inscritos, né? Não muito, mas eu quero pedir para que vocês orem por mim, gente. Orem para que a venda, né? Eu tô querendo vender a casa lá de Aparecida de Goiânia. E eu quero pedir a ajuda de vocês em oração, gente. Eu preciso de arrumar essa daqui, eu preciso de fazer a área aqui para cobrir a minha moto e também para eu poder sentar e, né, ficar lá fora um pouco, curtir o céu que eu amo, gente. Eu sou apaixonada. Então, é essa palavra que eu quero deixar para você refletir nesse momento. Não fique ansioso com nada, não cobre a Deus, porque Deus sabe todos os momentos das nossas vidas. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar para você hoje e que você seja abençoado em nome de Jesus.